Hoje vamos falar sobre dois prismas específicos, o paralelepípedo e o cubo. Vamos começar pelo paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma que podemos calcular sua área, volume e diagonal atribuindo algumas fórmulas específicas. Observe. Aqui nós temos um desenho de um paralelepípedo. A base dele é dada por A e B, as medidas. E para calcular a área de um retângulo, nós sabemos que é só multiplicar o lado vezes o outro. Então, A vezes B, nós temos a área da base. Para calcular a área lateral, como também são retângulos, nós temos a lateral A vezes C e nós temos a lateral B vezes C. Como esse retângulo se repete lá no outro lado, nós temos B vezes C aqui, B vezes C ali também. E nós também temos o A vezes C deste lado e lá atrás também A vezes C. Portanto, a área lateral é dada por 2 vezes A vezes C mais 2 vezes B vezes C. A área total, A vezes B, multiplicada por 2, porque nós temos em cima também A vezes B, e mais a soma da área lateral que nós já calculamos. Por isso fica 2 vezes A vezes B mais 2 vezes A vezes C mais 2 vezes B vezes C. Para calcular o volume, A vezes B vezes C, que nada mais é que o cálculo da área da base vezes a altura. Né? A base é A vezes B, a altura é C, ficando A vezes B vezes C. A diagonal é esse ponto que começa no vértice de cima e termina no outro vértice na diagonal lá embaixo. Esta é a diagonal do paralelepípedo. Para calcular a diagonal de um paralelepípedo, utilizamos essa fórmula. Diagonal é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos ver alguns exercícios no quadro. Observe esse exemplo 1. Dar um paralelepípedo retângulo de dimensões 2 metros, 3 metros e 5 metros. Calcule a diagonal, a área total e o volume. Bom, para nós entendermos essas dimensões, vamos desenhar primeiramente aqui o paralelepípedo. Um paralelepípedo mais ou menos neste formato, certo? Nós vamos dizer que a medida aqui é 3, aqui é 5 e aqui é 2. São as medidas que ele deu no problema. Tudo em metros. Agora, ele pediu para a gente calcular a diagonal, a área total e o volume. Vamos começar pela letra A diagonal. Para calcular a diagonal de um paralelepípedo, se nós recorrermos à fórmula, saberemos que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Não tem muito segredo. Se nós substituir os valores do nosso paralelepípedo ali, nós já vamos saber. Vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, para a gente entender, tá? A gente define os valores para A, B e C no paralelepípedo. Definido, a gente vai vir aqui na fórmula e trocar. O A vai valer 3. 3 ao quadrado. O B vai valer 5 ao quadrado. E o C vai valer 2 ao quadrado. Resolvendo, teremos 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. E 2 ao quadrado, 4. Diagonal vai ser igual a raiz de... Se nós somar 9 mais 25 mais 4, vai dar 38. Pessoal, raiz de 38 não dá um número exato. E não tem como simplificar. Então fica que a diagonal é igual a raiz de 38 metros, né? Agora vamos ver a B, que pedia área total. A área total de um paralelepípedo é 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. Substituindo na fórmula, teremos 2 vezes o valor do A é 3, 3 vezes o B, que é 5, mais 2 vezes o valor do A, que é 3, vezes o valor do C, que é 2, mais 2 vezes o valor do B,
que é 5, vezes o valor do C, que é 2. Teremos assim, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20. Somando tudo, a nossa área total vai dar 62 metros quadrados. Na C, ele pediu o volume. O volume é o mais fácil, porque nós só temos que multiplicar A vezes B vezes C para achar o valor do volume. Se o nosso A vale 3, o nosso B vale 5 e o nosso C vale 2, multiplicando tudo, temos 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30. Esse é o valor do nosso paralelepípedo. Observem esse exemplo 2. Considere um paralelepípedo retângulo com 4 cm de largura, 5 cm de comprimento e 40 cm3 de volume. Determine sua altura e a diagonal. Bom, nesse caso nós já temos aqui a largura e o comprimento, 4 e 5, só que nós não temos a altura do nosso paralelepípedo, que normalmente a gente chama de C, né? Vou deixar a letrinha C aqui, que é o que a gente quer achar. Vamos dizer que o 4 é o A, vamos dizer que o 5 é o B, e o C é a altura que a gente quer achar, certo? Ele deu que o volume é 40 centímetros cúbicos. Bom, como é que nós vamos descobrir o C? Se nós temos só volume, é bem provável que a gente vai ter que utilizar a fórmula do volume do paralelepípedo, que é V igual a A vezes B vezes C. Se nós temos o V, que é o volume, que é 40, vamos substituir aqui. O A é 4 e o B é 5. O C não temos. Então vai ficar assim, 40 igual 4 vezes 5, 20. 20 vezes C. Esse 20 está multiplicando, pode passar dividindo, ficando 40 sobre 20 igual a C. Assim a gente descobre o valor do C, né? 40 dividido para 20 vai dar 2. O valor do C, então, é 2 centímetros. Já descobrimos esse valor, então, da altura que ele pediu. Depois ele pede para nós calcularmos a diagonal. Então, vamos lá. A fórmula da diagonal é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula. Substituindo os valores que nós já achamos do A, B e o C, vai ficar assim. O A é 4, vai ficar 4 ao quadrado, mais o B é 5 ao quadrado e o C é 2 ao quadrado. Diagonal vai ser igual a raiz de 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25 e 2 ao quadrado, 4. Somando tudo isso aí, gente, nós vamos ter raiz de 45. Aí vai acontecer um caso parecido com no exemplo 1 que a gente fez. Tinha dado raiz de 38. E não tinha como a gente simplificar ela, porque também ia dar um número com vírgula, então ficou daquele jeito. Então, nesse caso, também dá um número com vírgula, um número decimal, né? O nosso raiz de 45. Só que a gente consegue simplificar essa raiz. Se a gente fatorar esse 45, observe como é que fica. Não dá para dividir ele por 2, mas podemos dividir ele por 3. 45 dividido para 3 vai dar 15. Que dividido por 3 de novo dá 5. Como não dá mais por 3, agora só vai dar para dividir por 5. 5 por 5 vai dar 1. Quando chega em 1, a gente para, né, a fatoração. Observe como é que ficou aqui. 3, 3 e 5. Voltando para a raiz, temos que raiz de 3 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que 45, certo? Ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. O que tem parzinho nós vamos juntar, pessoal. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Como nós temos dentro de uma raiz quadrada, o expoente tem um quadrado aqui e aqui temos um 3 ao quadrado, a gente pode cortar a raiz do número que está ao quadrado. Então o 3 sai para fora da raiz, porque ele tem um parzinho, então ele pode sair. E o 5, como não tem parzinho, fica lá dentro da raiz. Isso é simplificar uma raiz, tá? Sempre fatorando pelos números primos. Tenta por 2, depois tenta por 3, depois por 5. Assim ficou que a nossa diagonal é igual a 3 raiz de 5 centímetros.
Agora vamos conhecer melhor o cubo. O cubo é um prisma regular limitado por 6 quadrados congruentes. Observe aqui no desenho que nós temos um cubo planificado. Sabemos que a área de um quadrado é só multiplicar lado vezes lado. No caso aqui, o lado mede A vezes A dá A ao quadrado. Como nós temos 6 quadrados iguais que formam o cubo, a área total de um cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. Para calcular o volume de um cubo, temos que ter a área da base e a altura. A área da base é um quadrado de lado A, então nós temos A vezes A. Como a altura do cubo também é A, nós temos A vezes A vezes A, formando A ao cubo. Essa é a fórmula do volume de um cubo. Para calcular a diagonal de um cubo, utilizaremos essa fórmula. Diagonal é igual a aresta vezes raiz de 3. Agora vamos ver alguns exercícios no quadro. Observe o exemplo a seguir. Conhecendo o perímetro da base de um cubo, que é igual a 16 centímetros, determinar a aresta, a área total e o volume. Pessoal, o perímetro da base, tá, é a soma de todos os lados da base do nosso cubo. Ou seja, se esse lado mede A, esse mede A também, aquele de trás também mede A, esse outro também, a soma de tudo dá 16. Como a gente sabe que num cubo todos os lados são iguais, e aqui vai medir 16 o perímetro completo, os 4 lados juntos, quer dizer que cada lado mede quanto então? Temos 4 lados iguais, é só pegarmos o 16 e dividir para 4, que vai dar o próprio 4. Então quer dizer que o A, que é a nossa aresta, mede 4 centímetros, né? Observe, se aqui mede 4, aqui também mede 4, né? Lá atrás também mede 4 e aqui também. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Nós temos o perímetro da base, a soma de todos os lados da base, correto? Lembrando que como todos os lados do cubo são igual, também a altura também vai ser 4. Então já achamos a aresta. Ele pediu a aresta na letra A, tá? Letra A, ele pediu a aresta. Aqui está a nossa aresta, 4 centímetros. Depois, na B, ele pediu para a gente calcular a área total desse nosso cubo. Então, teremos assim, a área total é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. A área total é igual a 6 vezes, a nossa aresta é 4, fica 4 ao quadrado. A área total é igual a 6 vezes 4 ao quadrado é 16. A área total vai ser igual a 6 vezes 16, 96 centímetros quadrados. Agora ele pediu para calcular o volume. O volume é esta fórmula aqui, tá? Esta é a C. O volume vai ser igual a aresta ao cubo. A nossa aresta é 4, então vamos ficar com 4 ao cubo. O volume vai ser igual a 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64 centímetros cúbicos, porque nós estamos falando de volume. Pronto, achamos a aresta 4, a área total 96 centímetros quadrados e o volume 64 centímetros cúbicos. Nesse próximo exemplo nós temos assim, sabendo que a diagonal de um cubo mede 12 metros, determinar a aresta, a área total e o volume. Bom, a única informação que ele nos deu é que a diagonal mede 12 metros. A fórmula diagonal de um cubo é diagonal igual a A vezes raiz de 3. Não temos a aresta, mas nós temos a diagonal. Então nós vamos achar a aresta através da fórmula diagonal. Ficando assim. Esse raiz de 3 está multiplicando, nós vamos passar dividindo, ficando 12 sobre raiz de 3 igual a A. Pessoal, aqui nós temos um detalhe. Sempre que a gente vai trabalhar com raiz, no denominador nós temos que fazer a racionalização. O que é essa racionalização? Observe. Sabemos que a aresta vai ser igual a 12 sobre raiz de 3. Porém, nós temos que tirar essa raiz dali. A racionalização é o seguinte. Você vai multiplicar tudo, a parte de cima e a parte de baixo,
pela raiz de 3, que é o número que você quer tirar aqui de baixo. Tá? Então eu coloco ela em cima e embaixo aqui, multiplicando pelo valor 12 sobre raiz de 3. Olha como vai ficar. 12 vezes raiz de 3, nós vamos ter 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 nós já conhecemos, vai dar 3. Também podemos dividir 12 dividido para 3. Então a nossa aresta vai ficar 4 raiz de 3. Já achamos a resposta da letra A. Ele pedia a aresta, né? Então está aqui o valor da aresta, que é 4 vezes raiz de 3. Não tem como simplificar mais que isso, tá? Agora vamos calcular a área total. Na B ele pediu a área total, então a área total é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Nós já temos a aresta, acabamos de achar. Então fica 6 vezes 4 raiz de 3 aqui dentro ao quadrado. A área total é igual a 6 vezes. Pessoal, aqui ó, o 4 está ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. A raiz quadrada ao quadrado, ela pode ser cortada, tá? Porque nós temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Então a gente corta, ficando só o 3. Se nós multiplicar tudo isso aí, 6 vezes 16 vezes 3, 288. Nós estamos trabalhando aqui com metros, então isso aqui é metros quadrados. Essa é a área total. Na C ele pede para calcularmos o volume. Bom, então vai ficar volume igual a aresta é 4 raiz de 3 elevado ao cubo. Pessoal, aqui 4 ao cubo vai dar 64. 4 vezes 4 vezes 4. A nossa raiz cúbica é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Então a raiz aqui vai ser raiz de 27. Porque o cúbico significa que nós multiplicamos 3 vezes, né, a raiz. Beleza? Bom, só que a nossa resposta dá para simplificar, tá? Isso aqui é só para a gente não esquecer. Aqui vai ficar 27 fatorado. Observe. O 27 dá para fatorar por 2? Não. Por 3 vai dar 9. Que fatorado por 3 de novo vai dar 3. Que por 3 de novo vai dar 1. Aqui nós temos 3, 3, 3. Voltando para a raiz, nós vamos ter o seguinte. 64 vezes raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Ó, juntei um parzinho, como a gente fez naquele outro exemplo. Como a gente tem uma raiz quadrada, quem tem parzinho ao quadrado pode ser cortado. Ó, e sai para fora da raiz. Então fica 64 vezes, um 3 sai fora, que é o que tem parzinho, e o que não tem fica preso lá dentro. Tá? Aí podemos multiplicar 64 vezes 3 aqui. Vamos ter 192 raiz de 3. Isso aqui é metros cúbicos. Nós estamos falando de volume agora, tá?